Olá pessoal, é, vou apresentar uma visão geral do sistema, de como é que ele funciona, e vou focar mais para a área de sindicatos, né, a área sindical. Então, o conceito é um conceito de um sistema web, né, o sistema que ele fica em nuvem. A gente vai abordar um pouquinho do que seria um sistema em nuvem. O projeto se chama MacroRP e o desenvolvedor é a empresa Wizard System. Tem um site aqui que vocês quiserem visitar, vocês podem visitar. Vamos lá. Então, qual é o conceito do MacroRP? O conceito que ele traz é o conceito de um sistema RP, o que seria na verdade um sistema RP, né? Enterprise Resource Planning, né? Que significa planejamento de recursos empresariais. Isso significa dizer que é um sistema só com vários módulos acoplado nele. Por exemplo, eu tenho um módulo financeiro, eu tenho um módulo estoque, compras, faturamento, contábil, jurídico, módulo educacional, são vários módulos, mais ou menos uns. Tem RPs que tem até mais de 100 módulos, né? Então, o conceito da RP são vários módulos num só sistema. E esses módulos, eles se interagem. Por exemplo, o faturamento, ele interage diretamente com o financeiro, certo? O estoque também, ele interage com o faturamento. Quando você vende alguma coisa, você dá baixa no estoque. Isso, eles se comunicam. Então, é mais ou menos o conceito do RP. O MacroRP é um projeto baseado nesse conceito, mas ele não é um RP, certo? Ele utiliza esse conceito para trabalhar. Ele foi desenvolvido em cima desse conceito. Então, eu vou falar um pouco sobre customização e atualização. O sistema, ele não tem um limite de crescimento. Ele sempre está em expansão, sempre está crescendo. Então esse crescimento ele dá de conta com as atualizações e customizações. Qual a diferença entre atualizações e customizações? Nas atualizações são feitas novas rotinas para sempre a melhora do sistema com relação a processos, né? Então, quando eu tenho uma nova implementação, essa implementação ela serve para qualquer tipo de nicho, qualquer tipo de segmento, certo? Para qualquer tipo de regra de negócio. Então, isso se chama atualização. A customização, ela é um tipo de atualização, porém é uma atualização em particular de acordo com cada usuário. Por exemplo, existe um certo usuário que tem uma particularidade que só ele tem. Então, isso se chama customização. Eu vou customizar o sistema só para ele. Ele vai ter aquelas rotinas que só ele tem. Então, é a diferença entre atualização e customização. A customização fica exclusiva daquele cliente. É uma rotina específica dele. A atualização não. A atualização é uma coisa que vai para o sistema e vai para todo mundo e etc. Adaptação flexível, o que seria isso? O sistema ele se adapta a qualquer tipo de ramo, a qualquer tipo de nicho de mercado. Então, baseado nisso, o sistema ele tem uma larga expansão, certo? Com relação a novas rotinas, novas implementações, e com isso o sistema ele se torna muito flexível. Então a adaptação dele para qualquer tipo de ramo ou segmento ele é perfeito. No caso, a terceira etapa, né, a parte de manutenção, ela segue sempre tem manutenção no sistema. Por exemplo, as manutenções elas são feitas periodicamente, todo final de semana e sempre de madrugada. Sempre final de semana a gente está
toda equipe reserva um horário específico para fazer a manutenção. Isso gera mais segurança com relação aos dados que fica no banco de dados e dá mais robustez ao sistema. E voltamos aqui para o crescimento, né? Crescimento contínuo. Então o sistema ele é praticamente esse círculo, né? Ele sempre tem essas fases, e essas fases é que tornam o sistema ser infinitamente, como é que eu posso dizer, ele tem uma expansão de crescimento infinita, né? Nunca deixa de crescer. Nossa próxima parte é o sistema web. O que seria o sistema web? O sistema ele tem um servidor. Todas as informações desse servidor ficam no banco de dados, correto? Só que esse banco de dados aqui, ele não é um banco comum, ele não é um banco que fica, por exemplo, instalado no seu computador. Quando você tem um banco instalado no seu computador, caso aconteça algum problema com o seu computador, você vai ter que formatar, você vai ter que consertar. E quando você formata uma máquina, né, corre o risco de perder tudo, ou até mesmo queimar. Já pensou você ter um banco de dados de um financeiro e o computador queima e você perde tudo, né? Então o prejuízo aí é incalculável. Para isso que serve os servidores web. Como é que funciona o servidor web? Eu tenho um banco de dados onde eu tenho um servidor. Esse servidor ele fica na nuvem, certo? E você tem acesso a ele através da internet. Você acessando o sistema através da internet, você vai ter uma rede interna, ou um Wi-Fi, ou até mesmo cabeado, onde através dessa rede ele vai passar todas as informações de acesso ao sistema da seguinte forma: através do celular, você tem acessibilidade através do celular, do notebook, do tablet ou de um PC normal. Então, existem várias formas de você acessar o sistema. Isso quer dizer que o sistema não fica instalado no computador, ele fica na nuvem. Onde você for, em qualquer canto que eu digo do mundo mesmo, onde tiver internet, pode ser São Paulo, Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul até o Maranhão, não tem limites. Estados Unidos, qualquer país, se você tiver internet, você vai ter acesso ao sistema. Então, e outra coisa, os dados eles ficam armazenados num cloud, né? A gente chama de cloud computer, que significa computação em nuvem. E essa nova tecnologia, não vou falar nova porque já está um bom tempo no mercado, mas esse novo conceito, vamos dizer assim, ele dá muita segurança com relação aos dados. Então, o servidor web ele é muito seguro. Seus dados estão 100% garantidos nesse servidor. Vamos para a próxima etapa, principais módulos para sindicatos. Eu não vou entrar em detalhes em todos os módulos especificamente. Vou falar um pouco do módulo jurídico e um pouco do módulo financeiro, porque no caso o vídeo vai ficar muito longo e fica cansativo também a gente entender. Como é só uma apresentação, então vou focar nos principais nos principais detalhes do sistema. Então vamos lá. Eu tenho aqui o módulo jurídico, certo? Então o sistema ele trabalha com o módulo jurídico, onde o servidor vai ter acesso às consultas dos seus processos, vai ter um atendimento específico, um atendimento através de uma secretária, onde vai ter o agendamento para aquele determinado advogado, e o advogado vai ter uma lista dos servidores que estão na lista vamos dizer assim, uma lista de espera, né? Então através dessa lista de espera ele vai chamando de um em um e vai gerando ali
um histórico de cada servidor através de data. Eu vou mostrar isso aí como é que funciona. Eu tenho aqui um módulo de comunicação. Esse módulo de comunicação ele gera a mala direta, gera uma mala direta onde você pode imprimir as etiquetas em formato Pimaco. Pimaco é aquelas folhas adesivas que você compra em livrarias, né? Então o sistema ele gera essas folhinhas, essa mala direta, onde você só faz destacar, você imprime, destaca e coloca na carta para gerar a mala direta. O financeiro, a gente vai entrar em detalhes dele, é um financeiro simples, fácil de mexer. O sistema é muito simples, ele não é difícil, a curva de aprendizado é muito baixa. Então é um sistema bem simples, porém muito robusto, é um sistema bastante seguro. O módulo de estoque é mais para controlar os estoques, mais o patrimônio interno do sindicato, certo? O módulo de compras ele integra diretamente com o financeiro. Então, quando você gera uma compra ou um pedido de compra, isso gera custos, né? E esses custos vai para o financeiro. O módulo de servidores no caso aqui é o cadastro dos servidores. E em breve vai ter um módulo de RH e o GED, né? O que seria o GED? Gestão eletrônica de documentos. Imaginem alguns documentos que ficam arquivados. São documentos homologados em cartórios, são documentos extrajudiciais e precisam ser arquivados. Dependendo da quantidade, da demanda desses documentos, fica um pouco difícil você manipular, né? Isso eu estou falando fisicamente. Então o GED ele serve para você escanear cada documento. Você vai escanear e vai guardar na web, onde quando você precisar consultar esse documento específico, através de um clique, através de uma consulta, um filtro, você vai achar qualquer tipo de documento. Dificilmente você vai achar um documento de 4, 5 anos atrás que está arquivado. Tem que ter uma gerência muito boa assim do gestor com relação a esses documentos fisicamente. Mas mesmo assim é difícil e é muito trabalhoso. Sem falar que você tem que ter uma sala específica só para isso, né? Tem que ter uma sala específica só para armazenar esses documentos. Então aqui não, aqui você vai ter só num canto só, é ilimitado o upload desses documentos e fica a critério do gestor a parte organizacional desses documentos. Então aqui tem um nome breve porque vai vir nas próximas atualizações. Então isso aqui é uma atualização, certo? O sistema, como eu falei, ele nunca vai parar de crescer. Sempre crescimento, sempre expansão. Eu vou falar um pouquinho da rotina do módulo jurídico. Então, como é que funciona o módulo jurídico, né? Eu tenho aqui um servidor. O servidor ele vai marcar uma consulta com o advogado, certo? Para isso, ele tem que passar pela secretária. A secretária vai agendar ele e automaticamente ele vai para uma filinha de espera. Vai ficar numa sala junto com os outros servidores que vão ser chamados através de um painel eletrônico, né? Esse aqui é um painel eletrônico que pode ser uma TV, pode ser até um monitor de um computador, né? Então, quando o advogado vai lá no sistema, ele vê a lista de espera, ele vê quem é que tem a prioridade de atendimento através da idade ou até mesmo quem chegou primeiro, né? O sistema ele define se é através da idade, a partir de 60 anos, etc. E ele chama através do nome. Aparece um nome do servidor no telão. Automaticamente esse servidor ele vai de encontro ao advogado. O advogado consulta o processo que ele faz parte
e documenta tudo no sistema. Quando o advogado documenta essas informações que teve do servidor, o sistema gera um extrato desse servidor, né? Ele gera todas as informações com relação a essa data que ele for atendido. Vai ter um histórico aqui enorme de todas as visitas, e o advogado pode acompanhar todas as visitas que esse servidor em específico teve. Então é um sistema bastante interessante. Eu vou mostrar na prática como é que funciona. E é um sistema que está tendo uma grande repercussão, né? Muita gente está me procurando, principalmente por causa desse sistema, desse módulo jurídico aqui, bem interessante. Eu vou falar agora do módulo financeiro. O módulo financeiro, ele tem o centro de custo, contas a pagar, contas a receber, as transferências bancárias, várias consultas, gráficos, relatórios gerenciais, bem bacanas os relatórios, o controle de baixas, no caso receitas e despesas, quando você gera uma contas a pagar ou uma contas a receber, você vai ter que dar baixa, né? Então tem um controle de baixa que é bem interessante para você não se atrapalhar. Tem um controle de cheques e várias outras coisas. Na hora que eu for demonstrando, a gente vai lembrando das outras coisas aí que não vai dar para colocar tudo aqui. Eu vou explicar como é que funciona o processo básico do financeiro. O processo básico é bem simples. Eu tenho aqui o lançamento. Através desse lançamento eu lanço contas a pagar, contas a receber, e necessariamente terei que dar baixa de acordo com a cada data de vencimento ou da compensação dos títulos no banco. Essas baixas, elas vão gerar gráficos. No caso, as informações das baixas vão gerar os gráficos, vão gerar os relatórios e, consequentemente, as consultas. Todas essas informações, né, temos aqui informações, elas podem ser exportadas para PDF, Word, Excel, XML. XML é muito utilizado para arquivos de importação de sistemas de terceiro, né? Então, se você tem algum sistema, até mesmo um contábil, que precisa de algumas informações desse sistema, é só criar esse arquivozinho, ele gera o arquivo e você pode importar. A gente pode criar um layout específico para um sistema de terceiro. E TXT é um arquivo que é bem conhecido. Bem simples o processo básico financeiro. Por aqui você tem uma noção que é bem simples no sistema. Na hora do uso também vai ser bem simples mesmo. Eu vou aqui entrar no sistema do sindicato da UFR, aliás, do Sinteste RN, né? O sindicato daqui do Rio Grande do Norte, certo? Vou entrar aqui com login e senha. Outra coisa interessante, pessoal, que quando eu vou logar, ele vai perguntar qual unidade eu vou ter acesso. O sistema, você pode ter várias unidades. Por exemplo, o Sinteste RN tem unidade Caicó, Mossoró, Santa Cruz. Se eu não me engano tem, eu não sei se tem a Sul, mas eu acho que é em torno de 4 ou 5 locais aqui no Rio Grande do Norte que tem as unidades. Então, o administrador, ele pode ter acesso a todas as unidades, né? E isso aqui eu vou definir lá em um módulo que se chama segurança. Então, no módulo de segurança, o sistema vai dizer que esse usuário vai ter acesso a determinadas funções no sistema. Então, o sistema ele controla cada ação que o usuário possa fazer no sistema. Vou logar aqui na unidade Natal.
Entrei no sistema. Aqui tem os principais menus, né? Os principais, cada menu desse corresponde a um módulo. Tem um módulo financeiro, um módulo comunicação, um módulo compras. Não vou entrar em detalhes deles porque vai demorar muito. Então eu vou logo ao que interessa, certo? Então vamos lá. Aqui em configurações eu vou ter um menuzinho chamado segurança. Na segurança eu digo quem são os grupos que participam do sistema. Então tem o administrador, que foi o que eu consegui logar, tá aqui embaixo, ó, usuário admin, certo? Então eu tenho acesso a todos esses menus aqui. Se eu entrar como secretária, eu só vou ter acesso só o jurídico, certo? Que vai ter aqui o atendimento secretária, até aqui, ó, atendimento secretária. Ele só vai ter, no caso a secretária só vai ter acesso a esse menu. Ele não vai ter acesso ao financeiro, não vai ter acesso à comunicação, não vai ter acesso a compras. Só vai aparecer o que realmente está definido no sistema para que apareça para determinado usuário. E eu tenho aqui grupos e aplicações, que é onde eu defino essa amarração, né? Como é que eu posso dizer, essa segurança de cada usuário correspondente à sua função no sistema. Se eu colocar aqui, vamos supor, jurídico, por exemplo, eu vou clicar em OK e eu vou marcar aqui se ele pode ter acesso, privilégio de acesso, né? Privilégio de inserir, de excluir, de atualizar, de exportar. Essa pessoa ela pode ter acesso, mas ela não pode inserir ou excluir, né? Ela pode ter acesso, mas não pode exportar nem imprimir. Então você pode colocar isso no sistema através daqui dos nomes das aplicações, certo? É bem simples, não é difícil. Isso tudo é passado no treinamento. Aqui temos as unidades, onde você cadastra todas as unidades do sindicato, fornecedor e transportadoras. Temos o módulo servidor, onde tem os cadastros de servidor, cadastro de dependentes, né? Cadastro, ele sobe uma abazinha, ele cria uma aba, essa aba ela pode ser maximizada, você tem uma melhor visualização de tudo que há dentro dela. Você pode minimizar, vou minimizar, ficou aqui embaixo. E se eu quiser abrir outro, eu posso abrir também. Posso abrir aqui, por exemplo, cadastro de dependentes, né? Então eu posso colocar um ao lado do outro. Olha só que interessante. Bem interessante, é como se fosse um sistema instalado no computador, mas não, um sistema na nuvem, né? Ele tem esse conceito. Vou fechar. E tem consultas, né? Por exemplo, consulta de servidores, ele mostrar uma lista de servidores que estão cadastrados. Essa lista ela pode ser exportada para PDF, Word. Lembra a primeira apresentação lá no PDF, né? Que eu falei que podia ser gerado um PDF, Word, Excel, né? CSV, XML, e até mesmo você pode imprimir. Pode imprimir preto e branco, um relatório completo, etc. Vou fechar aqui. Então, tem no atendimento jurídico, temos aqui o painel de chamadas. Esse painel é onde vai ficar, deixa eu aumentar aqui, onde vai ter um telão onde vai chamar o sindicalizado. Bem interessante. Por exemplo, eu vou aqui abrir aqui atendimento secretária. Vou pedir para ela abrir atendimento, certo? Vou iniciar atendimento, ok. Foi iniciado o atendimento, vou confirmar que foi iniciado o atendimento. E se eu for lá no... Vou minimizar aqui. Se eu for lá no painel de chamadas, olha só, atendimento iniciado. Então lá no painel vai estar lá atendimento iniciado, certo? Vou minimizar aqui. Eu vou chamar aqui vou colocar a data de hoje. Hoje é 25, certo? Vou escolher o advogado e vou colocar o assunto
Eu vou colocar aqui teste, demonstração, Estou gravando esse vídeo aqui de madrugada. Infelizmente eu tenho um cachorro que é cantor aqui. Se vocês estão escutando aí, não tem problema. Vamos lá. O nome do servidor. O servidor, vou colocar aqui o Abel, né? É um servidor não sindicalizado, então vou marcar ele como não sindicalizado e vou incluir ele. Vou colocar mais um servidor. Deixa eu me lembrar se tem algum servidor que realmente já está sendo atendido. Eu não me lembro. Bem, enfim, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas eu coloquei o Abel na lista de espera, né? Então o que é que eu vou fazer agora? Lá no atendimento jurídico, atendimento advogado, esse aqui é o advogado que vai ter acesso. Quando ele escolher o nome dele, né, vai aparecer lá o Abel que a secretária colocou ele na lista de espera, né? Então quando ele quiser chamar, ele vai clicar aqui no verdinho. Então o que é que vai acontecer? Vou clicar aqui no verde, o sistema diz que foi chamado. Lá na tela do telão, né, de chamadas, vai estar lá Abel Tomás da Silva, tá chamando atendimento jurídico. Então o Abel, ele vai ser encaminhado até a sala do advogado. Quando o advogado consultar o processo, eu vou consultar o processo de Abel. Eu acredito que o Abel não tem um processo cadastrado no sistema devido ao sistema ser há pouco tempo implementado. Mas se ele não tiver, ele vai dizer que o Abel não possui processo cadastrado. O sistema, ele diz, ó, essa pessoa ainda não possui processo cadastrado. Por favor, cadastrá-lo. Então, ele vai ter que ser cadastrado, né? Então, por exemplo, quando eu clico em consultar, automaticamente o sistema diz que o advogado está em atendimento. E lá na parte do telão vai aparecer advogado em atendimento. Aguarde, né? Quando eu quiser finalizar, eu venho aqui, finalizo, finalizado, e vai aparecer aguarde, o próximo será chamado. Muito interessante. Isso organiza 100% a questão da lista de espera, né? Ele prioriza por idade. A partir de 60 anos ele coloca aqui quem tem preferência. Menos de 60 anos vai ser por ordem de chegada. Eu vou fechar aqui. O financeiro, ele de cara aparece o resumo financeiro, né? Então o que seria o resumo financeiro, né? O que é que eu tenho a receber esse mês? O que é que eu tenho a pagar esse mês? O que é que eu tenho a receber hoje? O que é que eu tenho a pagar hoje? O que é que eu tenho de pagamento vencido, né? Então tudo o que se trata do resumo financeiro do mês, ele vai trazer para mim logo quando eu clico em financeiro, módulo financeiro. É a primeira coisa que me aparece. Se eu clicar aqui do lado nessa taginha aqui, ó, onde tem a mãozinha aqui apontando, eu consigo visualizar melhor. Então, por exemplo, se eu tiver aqui valor a pagar vencido, tem um 989 reais. Aqui vai dizer a quantidade de títulos que corresponde a cada um desses aqui. Eu estou vendo que aqui tem um vencido. Quando eu clicar, vai aparecer para mim o que é que se trata, né? Então eu tenho aqui um fornecedor. Estou devendo esse fornecedor aqui 989. Vai sair dessa conta aqui quando eu for pagar. Não foi dado baixa ainda, certo? A data da conta foi dia 7/1 e a data do vencimento também 7/1, só que não foi baixado. Não foi baixado ainda. Então para mim baixar é só clicar e dar a baixa total. Automaticamente ele dá a baixa e não vai ficar mais aqui o 989. Vai sair daquela conta lá, ele vai debitar daquela conta. Aqui vai ter todos os saldos bancários aqui. E aqui vai ter os gráficos, né, de receitas e despesas, contas a pagar do mês e etc. E aqui são os gráficos a desenvolver. Isso aqui vai ficar a pedido de cada
usuário. O sistema ele trabalha com uma coisa chamada centro de custos. O que seria o centro de custos? Vale salientar que para começar a trabalhar no sistema, o centro de custos tem que estar bem definido. Então, o centro de custos nada mais, nada menos é as informações referentes a receitas e despesas. Eu tenho aqui receitas. O que seriam as receitas de um nicho, né? Que seria a regra de negócio de um sindicato, né? Então tem aqui as despesas operacionais, onde tem contribuição de sócios, contribuição de associados, né? Taxas de rateio, tem aqui receitas financeiras, juros ativos, outras receitas, venda de churrasco, festa natalina, restituição de rescisão, etc. As despesas, né? Tem aqui despesa operacional, 13º e etc. São bem maior do que as receitas, né? Como qualquer tipo de outro segmento. Por que tem que ter o centro de custo bem definido? Porque, pessoal, quando você for lá em relatórios, vai ter um gerencial, receitas e despesas. Eu quero saber quanto eu gastei, se realmente supriu as minhas receitas ou não. Então esse relatório aqui é um relatório que me dá tudo sobre o meu financeiro com relação a despesas e receitas. Eu vou colocar aqui o mês de janeiro. Vou colocar aqui para ele me trazer só o mês de janeiro. Data de início 1/1 até a data fim, dia 31/1, certo? Vou clicar aqui em OK e ele vai gerar para mim todo a movimentação por centro de custo. Olha só, pessoal, isso aqui é o centro de custo. Contribuição de associados, com consignações de associados. Aqui ele separa de receitas, ele separa de despesa. E ele traz tudo bonitinho, ó. Comissões de taxas bancárias. Essas comissões de taxa bancária, onde é que tá, Fred? Olha, tá aqui, ó, no centro de custos. Por isso que você tem que ter um centro de custos bem definido. No final ele vai trazer para você o total de receitas e despesas e a razão entre elas. Vai trazer também todos os saldos bancários daquele mês específico. Então tenho aqui a conta bancária, o resumo financeiro, o centro de custos, está aqui. Então todas essas informações que está aqui no centro de custo vai para o gerencial, que é um relatório, certo? Onde é que eu defino o centro de custo? Numa movimentação. Aqui em movimentos, contas a pagar. Contas a pagar vai ter uma coisa chamada aqui, ó, centro de custos. É aqui que eu coloco o centro de custo. Vamos supor, eu quero pagar aqui um imposto, né? Aqui, IPTU, departamento financeiro. Qual o banco que vai sair esse valor? Ah, vai sair do caixa interno. Ah não, vai sair do outro banco aqui, Caixa Econômica, por exemplo. Qual é o número desse documento? Né? Então, etc. Qual é o fornecedor? Você pesquisa qual é o fornecedor e etc. Se há parcelas, né? Você pode parcelar por intervalo, né? A diferença aqui, pessoal, é o seguinte: quando você parcela, ele vai pegar em 30 em 30 dias da data do vencimento. Se você colocar intervalo, você vai colocar a parcela. Quantas parcelas vão ser? Vão ser 5 parcelas. E o intervalo vai ser de 15 em 15 dias, ou em 10 em 10 dias, ou em 20 em 20 dias, entendeu? Ou até em 60 em 60 dias, não sei. Os intervalos aí vai depender. Então tem duas formas de parcelar. Quando você parcela, né? Aliás, desculpa. Quando você já define qual tipo de parcela, ou se não vai parcelar, você inclui e automaticamente já vem aqui, ó, para baixa de contas a pagar. Na baixa vai aparecer todas as contas que vão ser pagas na determinada data de vencimento. Quando chegar a data de vencimento, realmente confirma no banco se foi realmente compensado esse título, é só baixar. Não tem o que fazer não, é bem simples. Mais detalhes, pessoal, sobre o financeiro eu posso dar em treinamento, né? Se eu for realmente partir do princípio que
para mostrar tudo mesmo que tem no sistema, a gente vai passar muito tempo aqui. Vou passar agora para comunicação, por exemplo. Vamos lá, comunicação, eu tenho aqui a mala direta. E eu vou gerar aqui uma mala direta para vocês terem noção de como funciona. Eu vou mostrar aqui o mês dos aniversariantes. Eu quero apenas uma mala direta do mês de agosto, por exemplo. Vou clicar aqui em OK. Então todos os servidores que estão aniversariando nesse mês eu quero que o sistema gere essa mala direta. Ele vai me trazer, né? Ele vai filtrar qual tipo de etiqueta. Eu vou colocar aqui uma carta 20 etiquetas, 2 colunas por 10 linhas. Eu vou pesquisar. Ele vai trazer todos os servidores que está completando o ano mês de agosto. Eu vou selecionar aqui todos eles. Eu quero que ele traga todos. E eu quero que ele gere as etiquetas. Vou clicar em gerar etiqueta. Olha só, pessoal. Ele gerou todas as etiquetas de todos os servidores. Lógico que se tiver algum cadastro que não está completo, ele não vai sair aqui, certo? Então o cadastro tem que estar bonitinho, tem que estar completo de cada servidor para que saia as coisas, informações realmente corretas. E aqui é só imprimir, destacar e colar na carta. Bem interessante mesmo. Isso aqui é a parte de comunicação. Depois tem a parte de estoque, né? Onde tem cadastro de produtos. Ele não está funcionando ainda, a parte de não está realmente finalizadas, né? Tem a parte de compras também. E também tem a parte de configurações, né? A parte de configurações que é onde você mexe com a questão da segurança, que dá atribuições para cada usuário. Então é bem simples, o sistema não é difícil de entender. E qualquer dúvida vai ter o meu e-mail. Deixa eu colocar aqui o meu e-mail. Então meu e-mail é fred@macroerp.com.br ou fred@wizardsystem.com.br, certo? Ou vocês podem realmente responder de acordo com as dúvidas que vão aparecendo. Me manda um e-mail que eu vou tentando sanar. Eu espero que ficou, não sei se ficou claro. Eu estou fazendo aqui tentando explicar de uma forma rápida, né, e bem resumida sobre o sistema. Mas é isso aí. Eu fico disposto para tirar qualquer tipo de dúvida. Obrigado e até mais. Olá, pessoal. Vou apresentar